Fala pessoal, beleza? Eu sou o André Ferreira. Eu sou o Marcos Ramos. Eu sou a Heloísa Savioli. E hoje nós vamos estar apresentando nosso trabalho de Fundamentos de Sistemas de Informação, disciplina do professor Fábio Cagliari. E o nosso tema é Planejamento Estratégico de Sistemas de Informação em Empresas de Tecnologia. Aborde como empresas de TI fazem o planejamento estratégico de seus sistemas de informação para suportar a inovação e a rápida adaptação do mercado. Oi, meu nome é André e eu vou estar aqui falando sobre o alinhamento entre a tecnologia e a estrutura de negócios. O que seria isso, né? Isso daí seria o processo de integrar as ferramentas e as soluções tecnológicas aos objetivos e metas da empresa, garantindo que a tecnologia não seja usada de forma isolada, mas como um elemento estratégico que impulsiona os resultados organizacionais, né? Então, basicamente, seria ali fazer uma integração, né? Um alinhamento da tecnologia, né? Com o funcionamento da própria empresa, né? Ela agindo não só como uma ferramenta à parte, mas como uma parte essencial de tudo que envolve os procedimentos da empresa. E no mundo atual, né, tem uma grande relevância, né, esse modo de se trabalhar, né? Com tantas inovações e tecnologias disponíveis em 2024, as empresas que se adaptarem melhor a esse estilo de inovação, elas vão estar alcançando com certeza resultados mais eficientes, né? Com a tecnologia agindo como um personagem muito importante nas decisões e processos da empresa. E por que seria importante a gente fazer esse alinhamento, né? Eu destaquei aqui três tópicos primordiais. O primeiro seria a vantagem competitiva, né? Que essas empresas que elas vão estar usando a tecnologia alinhada, elas conseguem se destacar no mercado. Que nem a Amazon, que usa tecnologia para personalizar ofertas e fazer uma logística mais otimizada, né? Também temos a eficiência operacional, em que processos automatizados e bem alinhados às metas da empresa permitem reduzir desperdícios e aumentar a produtividade. E também temos as decisões baseadas em dados, que ferramentas tecnológicas ajudam a coletar, analisar e transformar dados em estratégias claras e acionáveis, né? Então aqui a gente tem esses três tópicos. E dando um exemplo prático, no setor bancário a gente vê vários aplicativos que melhoram a experiência do cliente, mas ao mesmo tempo atendem a estratégias de negócios de aumentar engajamento e reduzir custos operacionais, né? Então nesse exemplo aí a gente pode entender como é que seria essa importância. Como é que a gente pode alcançar esse alinhamento, né, na empresa? A gente primeiro tem que entender a estratégia de negócios, em que toda implementação de tecnologia ela deve começar com um profundo conhecimento dos objetivos estratégicos da empresa. Também temos que ter a colaboração entre as áreas. Os times de TI, marketing, vendas e gestão, eles precisam trabalhar juntos para garantir que todos estejam, né, no mesmo ritmo, né, na mesma página. E temos que investir em tecnologias certas, avaliando sempre quais ferramentas realmente vão resolver os desafios específicos da empresa. E fazer um acompanhamento contínuo, né? Com treinamento e avaliações. Já que a tecnologia está em constante evolução, a gente sempre tem que monitorar o impacto dessas soluções e ajustá-las sempre que necessário, né? Para poder estar medindo se esse alinhamento, se esse investimento na tecnologia, se ele está sendo de grande valor, se ele está ajudando de certa forma a empresa ou se ele só é uma ferramenta que dinheiro foi desperdiçado, né? Então, concluindo aqui, o alinhamento entre a tecnologia e a estratégia de negócios ele é essencial, né? No mundo empresarial e tecnológico de hoje em dia, porque as tecnologias elas são parte primordial do desenvolvimento de qualquer negócio, basicamente, né, nos dias atuais. E as empresas elas precisam estar preparadas para poder se adaptar a isso, né? Um grande exemplo também que eu posso dar em relação a isso seria a LGPD, né? A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi implementada no Brasil há alguns anos, né? E tem muitas empresas até hoje, né, que elas não estão agindo em conformidade com a LGPD.
estão aí suscetíveis a multas, né, e diversas outras penalidades porque não estão fazendo esse alinhamento, né, de acordo com as regras ali. E a mesma coisa com alinhamento de tecnologia e estratégia de negócio, né? Então, a empresa que não se adaptar a isso, ela não vai conseguir ter um resultado ali expressivo, né? E um desenvolvimento muito bom, né? Porque a tecnologia ela é parte primordial no mundo atual. Eu queria complementar aqui o nosso trabalho falando sobre a infraestrutura tecnológica ágil e a escalável e gestão de dados, que são conceitos essenciais para empresas que buscam não apenas a evolução tecnológica, mas também a eficiência operacional, o suporte para decisões baseadas em dados. Explorando aqui uma das principais características desses dados, que é a flexibilidade, que nada mais é que permite mudanças rápidas, seja o crescimento, a capacidade ou na adaptação de novas tecnologias, podendo ser alcançado por exemplos de meios de soluções em nuvens que possibilitam ajustes rápidos nos recursos. A automação, que são ferramentas para otimizar processos como a instalação de atualizações, o alistamento de recursos e o gerenciamento de sistemas, acelerando o tempo de resposta e reduz o erro humano. Integração contínua e entrega contínua, que nas abreviações seria CI e CD, que são práticas que garantem o software seja constantemente atualizado e destruído em grandes interrupções. Características de uma infraestrutura escalável, que são a capacidade de crescimento, que é capaz de crescer ou diminuir de acordo com a demanda, garantindo que o sistema funcione bem tanto com uma baixa quanto alta carga. Isso pode ser feito por meio de atualização de recursos em nuvens, como AWS, Google Cloud ou Azure. Elasticidade, no qual permite a ampliação de redução dinâmica de recursos sem a necessidade de intervenção manual. A distribuição de cargas. O uso de balanceadores de carga pode otimizar a distribuição do tráfego entre diferentes servidores, evitando sobrecarga em um único ponto de rede. Também tem a redundância, que garante, em casos de falhas de um componente, os sistemas continuem funcionando, que inclui o backups. A gestão de dados nada mais é que a coleta, organização, armazenamento, análise e uso de dados de forma eficiente, segura e eficaz. Num contexto mais abrangente, a infraestrutura ágil e escalável, a gestão de dados torna-se ainda mais crítica, por empresas precisam gerenciar grandes volumes de dados gerados ao tempo real. Elemento da gestão de dados, que são armazenamento e acesso, que são ferramentas como o banco de dados, que são essenciais para armazenar dados de diferentes formas e garantir que eles possam ser acessados rapidamente. A segurança de dados, que é a propriedade em qualquer infraestrutura, com práticas de criptografia, backups, autenticação multifatorial para proteger dados sensíveis. A governança de dados, que envolve as políticas e práticas para garantir o acesso de dados sejam gerenciados corretamente, atendendo os requisitos legais e de conformidade, como GDPR e LGPD, etc. Análise de dados, que são ferramentas de dados, como Business Intelligence, que a abreviação é BI, e análise produtiva, permitindo transformar dados em informações poderosas para tomadas de decisões. O uso de ferramentas de Machine Learning e Inteligência Artificial também pode ser essencial, como o descobrir padrões de insights, Data Lakers e Data Haulshore. São abordagens diferentes para armazenar grandes volumes de dados. O Data Lake armazena dados de uma forma bruta e não estruturada, enquanto o Data Haulshore organiza dados de maneira estruturada, otimizando a consulta e análise. Quais são os desafios dos dados de infraestrutura ágil e escalável? Bom, o volume de dados, o aumento do volume de dados pode ser difícil de gerenciar, especialmente quando se lida com dados não estruturados em um tempo real. A velocidade é necessária para processar dados rapidamente, como no caso do Big Data, existem tecnologias de processamento em tempo real, como Apache Kafka, Apache Spark e ferramentas de streaming.
A qualidade de dados é essencial para completos e constantes desafios. Ferramentas de limpeza e validação de dados podem ajudar a manter a qualidade. Compliance e regulamentação. Essas empresas precisam estar cientes das leis e regulamentações que impactam a coleta dos dados, como a Lei Geral de Proteção, que seria a LGPD, no Brasil. Bom, gerando aqui a conclusão, que é o quê? A combinação da infraestrutura tecnológica ágil e escalável com uma robusta gestão de dados permite que as empresas não apenas se adaptem rapidamente às mudanças, mas também aproveitem o potencial de seus dados para tornar decisões informadas, melhorar a eficiência e aumentar a competitividade do mercado. Inteligência analítica para inovação. Na inteligência analítica, à primeira vista ela pode soar um pouco técnica. Ela é apenas feita de números e gráficos, mas na verdade ela é uma ferramenta que conecta dados ao coração dos desafios humanos. É como pegar tudo o que acontece ao nosso redor, o comportamento dos consumidores, as tendências do mercado, as demandas da sociedade e também transformar isso em ideias e soluções que realmente faz diferença. É como imaginar uma startup que quer lançar um aplicativo para melhorar a vida de quem cuida de pessoas idosas. Com a inteligência analítica, essas pessoas e empresas podem identificar os principais desafios enfrentados por cuidadores idosos e entender as necessidades emocionais e práticas, e também usar esses dados para criar um produto que não só funcione bem, mas que seja acolhedor e humano. Na prática, a inteligência analítica ela envolve 3 pontos: capturar os dados certos, que não é sobre coletar qualquer dado, mas que realmente importa para que as pessoas possam entender. Transformar os dados em insights. E ali ele pode entrar ferramentas como Power BI, que ajudam a ver padrões escondidos de números. E agir com propósito, que é o mais importante, que as insights podem inspirar em decisões e que se beneficiem da sociedade, né? A magia acontece quando o foco deixa de ser apenas fazer algo novo e passa a ser fazer o que importa. É aí que a inteligência analítica ela entra. Não por ser uma ferramenta poderosa, mas por estar envolvido em servidor de ideias que mudam vidas. Mas se a gente realmente parar para pensar como os aplicativos de transporte, como Uber, sabem exatamente quando vai ter mais corridas, eles analisam os comportamentos das pessoas, o clima, os eventos locais. Mas a real inovação não está na previsão em si, mas como elas usam isso para oferecer mais carros quando você realmente precisa. No fundo, a inteligência analítica não é sobre inovação tecnológica, é sobre lembrar que tras cada número existe uma história, uma necessidade e uma oportunidade de fazer o mundo um pouco melhor.